Oi, gente! Como é que vocês estão? Feliz ano novo, né? No vídeo anterior eu falei sobre as metas, né, de 2025 e as minhas metas para 2026. E uma das coisas que eu quero fazer em 2026, que não é nem como meta, mas eu achei interessante fazer, são desafios literários. Eu vi ideia lá no Pinterest e eu acredito que tinha um link para ir pro Instagram, não sei dizer, mas sendo tudo bem. Mas eu acho que eu não salvei a ideia. Que são basicamente desafios literários para você fazer ao longo do ano. Se eu não me engano, tinham 5 ideias, mas eu só escolhi 3, até porque haja livro pra ler. Bom, peguei aqui meu journal de novo, né? Eu vou acabar usando muito ele, né? Porque eu uso pra anotar um bocado de coisas. O primeiro desafio é 19 livros antes dos 19. Bom, é autoexplicativo, né? Pra eu ler 19 livros antes de eu completar 19 anos. Pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 21 de junho, então são 6 meses daqui até lá. Eu acredito que eu consigo lidar com 19 livros. Temos o Mapeando o Brasil, que é um livro que eu vou escolher um livro de cada estado do Brasil, né, pra ler, porque eu acho que vai ser interessante, porque eu acho que eu não li, sei lá, um livro do Acre, com todo respeito, Acre. Mas eu acho que não é tão difundido todos os livros de todos os estados, então eu ainda não selecionei, mas eu vou procurar e botar. E o terceiro desafio literário, que é Volta ao Mundo em 12 livros. Eu ainda não escrevi esse também, ainda não selecionei o livro de cada mês, né? Porque são 12 livros e 12 vezes. Mas a proposta é basicamente isso. Eu vou escolher um país, e desse país, por exemplo, França. Vou ler Pequeno Príncipe. Foi o primeiro livro que veio na minha cabeça, ignora. Entendeu? E aí seria um livro de cada país. Eu tenho planos de escolher livros de países que não são tão difundidos. Eu tava fazendo até uma pesquisa sobre ele, né? Que eu queria... Eu tava tentando procurar um livro das Ilhas Salomão. Acho que era. Só que eu não consegui achar o PDF, eu não consegui achar um livro pra comprar, era tudo em inglês, é difícil de traduzir. E eu sei que a proposta é justamente ler livros de países que eu não conheço tanto, né? Mas assim, se eu não conseguir achar o PDF, como é que eu vou ler o livro, pelo amor de Deus, gente? Enfim, sobre o único desafio, que é o único que eu escrevi aqui no journal, né? Que é 19 livros antes dos 19. Eu vou falar agora os livros que eu botei pra ler. Número 1, Paixão segundo GH. Clarice, um clássico, né? Eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei. Porque eu tenho uma relação de amor e ódio com ela. Não me julguem. Mas é porque às vezes eu tô no clima, nossa, eu vou ler um Clarice Lispector pra me aprofundar sobre os sentimentos e não sei o que. Depois eu vejo, não quero. Então eu sou assim. O segundo, que é A Metamorfose, eu já terminei de ler esse. Quando eu escrevi foi ainda ano passado. Eu escrevi, se eu não me engano, no dia 30, esses livros aqui. E aí, hoje já é o quê? Dia 6, 7? Enfim. Aí eu já li o livro A Metamorfose. Eu achei interessante. Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho sobre, mas eu acho que vocês já leram. Enfim. 3. Uma Garota Mágica se aposenta. Eu li esse livro assim. Eu lembrava que ele já tinha. Ele, se eu não me engano, tá em outra lista minha que eu tenho aqui no journal. E aí depois eu lembrei que eu já tinha escrito, né? Mas eu deixei, pelo menos eu vou ler. E eu li ontem de noite. Eu li ele. É bem curtinho, 135 páginas. Eu acho que eu li em 1 hora ou menos. Acho que foi menos, porque eu achei muito rápido a leitura. Ou porque eu leio rápido demais. 4. O Clube dos Amigos Imaginários. Eu não tenho spoiler nenhum sobre esse livro, não sei a sinopse, não faço a menor ideia. Foi que nem ler Os Mentirosos. Eu achei que, sei lá, que era algum livro infanto-juvenil. E, de certa forma, é. Mas eu fiquei chocada com o plot twist, não vou falar nada. Tudo que eu sei sobre o amor. Eu acho que eu já vi algumas resenhas sobre, mas eu não lembro agora, o que é bom, porque aí eu vou ler do zero. Temos A Redoma de Vidro. Eu ouvi falar que esse livro é um pouquinho polêmico e tal, mas eu vou ler porque as conclusões têm que ser minhas, não tem que ser dos outros. 7. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É famosinho. Eu achei interessante a premissa. O pessoal fala que é a vibe de Hollywood, não sei o que, e aí não presta, eu fico... Eu vou tentar ler. 8. Chocolate Quente às Quintas-Feiras. Esse é um dos livros dos asiáticos. Eu não lembro agora o autor, porque eu não anotei, porque não tinha espaço aqui.
mas eu achei interessante, principalmente a capa. Eu achei a capa muito bonitinha. 9. Vou te receitar outro gato. Eu já li o primeiro, que foi Vou te receitar um gato. E eu fiquei, ai, que bonitinho. É um livro meio conforto, é um livro de conforto. Eu acho muito legal, muito fofinho. Temos também 10. A vantagem de ser invisível. Não faço a menor ideia do que se trata. O Homem de Giz, eu tenho uma conhecida que já leu esse livro e eu tentei ler, porque ela tem o físico, só que eu vou ter que ler em PDF, né? Não, mas, se eu não me engano, ele fala sobre suspense. É um livro de suspense, mistério. Se eu não me engano, tem até a continuação. 12. Amores de Verão. Romance. Eu gosto de romance, eu acho interessante, eu vou ler. Manual de Assassinato para Boas Garotas. É um dos livros que teve um hype muito grande, aí eu achei interessante ler, né? Ver se ele é realmente tão bom. Teogônia e a Origem dos Deuses. Isso aí é mitologia grega. Eu achei interessante, eu gosto de... Estou estudando muito sobre mitologia. Eu comecei a estudar um pouquinho da grega, me aprofundar mais do que eu já sabia. E também eu quero estudar o nosso folclore, porque eu fui assistir Cidade Invisível, que é uma série brasileira, pra quem não sabe, né? Que fala sobre os personagens do folclore. E aí tava tudo bem na primeira temporada, não sei o que. Apareceu o Saci, a Cuca, não sei o que, não sei o que. Chegou a segunda temporada. Eu ainda não terminei a segunda temporada. Apareceu uma criatura, uma velha, que eu não me lembro agora o nome, que eu falei, quem é essa coisa que eu nunca ouvi falar? Então a primeira temporada focou mais em personagens que a gente conhece. E a segunda, bom, eu não terminei, mas eu acredito que foque também em personagens que a gente não conhece. E isso me incomoda, porque eu me sinto, gente, é do meu próprio país e eu não sei uma coisa do meu país, que tipo de brasileiro eu tô sendo. 15. A Loja de Carta de Seul. Mesma premissa, se eu não me engano, de O Impulso. Eu acho que é. E também A Inconveniente de Loja de Conveniência. Porque eu já li esse livro e eu gostei bastante. Temos o 16, que é Cocorô, não faço a menor ideia do que se trata, mas eu achei interessante a capa. E é isso aí, eu julgo a capa. Eu julgo o livro pela capa. Fazer o que, né? Escritor é assim também. A Revolução dos Bichos. Tem que ter um George Orwell. Enfim, tem que ter um pouco de consciência de classe, né? Que é bom saber, né? Sobre... Esqueci a palavra. Enfim, temos o 18, que é tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. Não faço a menor ideia que se trata. Espero levar uns esporros porque eu acho interessante. E também porque... Como é que eu posso explicar? Eu não sei dizer se é um livro de autoajuda, eu não tenho nada contra o livro de autoajuda, dependendo do livro de autoajuda, mas eu acho interessante ler certos livros porque fala, nossa, e isso aqui você não estudou, você não procurou saber, e aí vai ficar como? E aí eu procuro, leio, me informo, porque eu acho interessante saber disso. Tem coisas que valem a pena serem estudadas. E o último, A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. É da... Esqueci o nome da autora. Mas eu já li esse livro antes. A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Quero Ser os Sapatinhos de Cristal. Entre outros livros dela. E eu acho muito interessante. Por que eu botei esse livro? Inclusive eu já reli. Eu já li ele de novo, né? Eu já tinha lido, eu reli já esse ano, porque ele é meio... É um livro de poemas, é curtinho, né? De certa forma. Eu botei porque eu acho interessante a forma que a autora se expressa. Eu posso estar sendo meio genérica, mas eu acho importante ler poemas. Eu não sou uma pessoa de escrever poemas. Eu já escrevi bastante poema, mas hoje em dia eu tô mais puxada pra contos, essas coisas, contos. Tô tentando escrever ensaios também, novelas. Eu quero muito tentar escrever uma novela, porque eu acho muito interessante escrever isso. Mas eu tô mais puxada pro lado de contos mesmo. Então, eu acho que ler um livro fora da bolha, principalmente do que eu escrevo, é mais produtivo, é melhor. É que um dos desafios, inclusive, que eu vi a respeito foram ler livros que eu não costumo ler. Mas eu não sei direito todos os gêneros e aí eu fiquei com medo de ter que ler autoajuda, com todo respeito. Porque é o seguinte, eu não tenho nada contra ler livros de diferentes gêneros, entendeu? Então eu não achei
Não é que eu não achei interessante, mas não sei a palavra. Bom, esses livros aqui já estavam na minha lista pra ler, então foram os mais convenientes pra eu ler. É mais ou menos por isso que eu coloquei eles aqui. Mas de certa forma, voltando pro livro dela, é porque realmente eu acho interessante escrever poesia. Eu não escrevo, mas eu acho muito legal quem escreve. Eu tenho uma amiga que escreve poesia, que inclusive ela é muito boa nisso. Então, ler coisas fora do que eu escrevo me inspira, de certa forma. Foi isso. Beijos.